Olá pessoal, estamos de novo, só que agora a gente vai estar falando aí da frente B, Química frente B, aula 4, ok? Então, por gentileza, pega lá na página 23, meus queridos, para quem quiser acompanhar aí na apostila, fechou? Está falando agora de fórmulas químicas, começando aí com fórmula centesimal ou percentual, ok? O que acontece? Fórmula percentual ou centesimal, ela indica a proporção de cada elemento em partes de 100, ok? Ou seja, porcentagem. Quanto que eu tenho de determinado elemento em porcentagem. Só isso daí, não tem mais nada, ok? Ou seja, como que seria isso daí? Imagina lá uma quantidade de glicose, uma massa de 180 gramas, ok? Teria uma massa de carbono igual a 72 gramas, de hidrogênio 12 gramas e de oxigênio 96 gramas, ok? Agora, quanto que corresponde em porcentagem de carbono, de hidrogênio ou de oxigênio? Como é que faz isso, professor? Então, é trabalho de cálculo de porcentagem, tá? Então, começamos aí com o carbono, certo? Com o carbono, o que a gente sabe? Eu sei que eu tenho 180 gramas de glicose. 180 gramas não corresponde, então, a 100%? Está aqui, ok? Então, glicose eu tenho 100% quando eu tiver 180 gramas. Ou melhor, 180 gramas eu tenho 100%, ok? No caso do nosso exemplo aí. Agora, eu tenho quantas gramas somente de carbono? 72 gramas, ok? Então, com 72 gramas, quanto que eu vou ter em porcentagem? X? Não sei. Então, agora, só cálculo de porcentagem, multiplica cruzado. Temos aí, então, 180 vezes x, 72 vezes 100. 180 está multiplicando, vai passar aqui para o outro lado, fazendo uma divisão. Ok? Com isso, a gente tem lá, então, x igual a 72 vezes 100 divididos por 180, que dá um total aí, percentual de 40% de carbono. Ok? 40% de carbono. Agora, a gente vai fazer exatamente o mesmo cálculo para hidrogênio e oxigênio. Ok? Para hidrogênio, o que a gente sabe? Sabe que 180 corresponde ao total, que é 100%. Ok? Está aqui. Perfeito. Agora, se eu tenho 12 gramas de hidrogênio, quantos por cento corresponde desses 180 gramas? X. Multiplicando cruzado, teremos o quê? 180 vezes x igual a 12 vezes 100. 180 passa dividindo, tenho lá uma porcentagem de 6,7. Ok? E agora falta quem? Falta do oxigênio. Pode fazer da mesma forma ou subtrair aí as porcentagens que a gente já descobriu de 100 e sabe quantos por cento tem de oxigênio. O professor fez por regra de 3, tá? Daquela mesma forma, 180 equivale a 100, 96 vai equivaler a quanto? X%. Multiplicando cruzado, o que a gente tem lá? 180 vezes x igual a 96 vezes 100. Agora, x vai ser quanto? 53,3% de oxigênio, ok? O que isso significa? Significa que eu tenho uma fórmula percentual que é C 40%, H 6,7% e O 53,3%. É isso que é a fórmula centesimal, ok, meus queridos? Bem simples, bem prática aí de trabalhar, ok? Vamos lá, próxima. Agora a gente está chegando aqui ó, na fórmula empírica, também conhecido como mínima ou estequiométrica, certo? O que é essa fórmula mínima? A fórmula mínima ela indica uma menor proporção em números inteiros, tá? Ou seja, eu tenho aí uma proporção de números inteiros a menor possível para uma determinada substância. Tá? Lembrando que essa proporção é de acordo com a quantidade de elemento, ok? Como é que é feito isso daí então, professor? É o seguinte, vamos pegar aqui uma tabelinha. Eu tenho lá, ó, peróxido de hidrogênio, tenho água e tenho ácido acético, correto? Agora, o que a gente sabe? Peróxido de hidrogênio, água oxigenada, H2O2. Água, H2O.
Ácido acético C2H4O2, o nosso conhecido vinagre. Aquela coisa deliciosa na salada. Agora, imagina o seguinte, o peróxido de hidrogênio, tá? Eu posso ter a fórmula mínima. Fazendo o quê? Eu posso fazer o quê? Uma simplificação aqui por 2. E isso daí dá um total igual a quanto? HO. A água tem como a gente simplificar os índices, que é o que a gente fez aqui em cima? Tá? Não, não tem como. Então, ela vai continuar. A fórmula mínima é a mesma que a fórmula molecular. E como seria do ácido acético? Como que seria feito para ele? Tem como simplificar? Sim. Como que a gente simplifica? Fazendo a divisão aqui por um número inteiro. Nesse caso é 2, ok? Dividindo por 2, a gente vai ter o quê? Divide todos os índices, fica CH2O. Então, a fórmula mínima é a menor proporção que a gente tem em números inteiros de cada elemento da substância. Fechou, gente? É isso daí que a gente tem para a fórmula mínima. Agora, como que a gente calcula a fórmula mínima? A partir da fórmula centesimal, ok? Como a gente viu no exemplo anterior, o da glicose era o quê? C 40%, H 6,7%, O 53,3%. Fechou? Então agora a gente vai fazer o quê? Como seria a fórmula mínima da glicose a partir das suas porcentagens aqui de cada elemento na composição. Então vamos lá, carbono, hidrogênio e oxigênio. Tiramos as porcentagens, e isso daí vai ser sempre apresentado para vocês nos exercícios. Presta atenção, nos exercícios vai estar mostrando exatamente como está aqui. Perfeito? Então, continuando. Agora, tem umas etapas que devem ser sempre seguidas, ok? Quando ele te dá a porcentagem ou a massa, você vai fazer a primeira coisa é o quê? Colocar lá, então, a massa atômica dividindo essa quantidade em porcentagem ou em massa, tá bom? Então, divide pela massa atômica do carbono, a massa atômica do hidrogênio e a massa atômica do oxigênio, ok? Então, 40 divididos por 12, 6,7 divididos por 1 e 53,3 divididos por 16. Isso daí vai dar um total igual a quanto? Tá, 3,33, 6,7 e 3,33 aí para o oxigênio. Fechou? Agora o que a gente faz? Próxima etapa. Próxima etapa agora você vai pegar o menor número que deu da razão. Ou seja, o menor resultado que a gente teve aqui entre 33, entre 6,7 e entre 3,33 e divide todos eles. Ou seja, qual foi o menor valor? 3,33, tanto do carbono quanto do oxigênio. Dividindo por eles, o que a gente vai ter então? 3,33 divididos por 3,33 igual a 1, 6,7 igual a aproximadamente 2 e 3,33 divididos por ele mesmo é 1. Fechou? O que isso significa? Significa o quê? Que eu tenho a fórmula mínima C1H2O1. Esses valores aqui, então, nos dão as proporções estequiométricas de cada elemento aí na composição da substância glicose. Lembrando que isso daí é a fórmula mínima, é simplificado. Fechou? Contudo, então, temos essa formulazinha mínima aí para a glicose. CH2O. Fechou, gente? Vamos lá, próxima fórmula. Pessoal, vamos lá falar agora de fórmula molecular. O que seria fórmula molecular? Fórmula molecular é o quê? É a quantidade de átomos de um determinado elemento, tá? Em uma molécula, tá? De uma determinada substância. Por exemplo, vamos lá, no caso da água, não é? O que a gente tem? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo apenas de oxigênio. Fechou? Isso daí é a nossa fórmula molecular, o que representa essas moléculas aí. Agora, como que a gente chega à fórmula molecular a partir da fórmula mínima? Então, tá aqui, ó, como a gente descobre a fórmula molecular a partir da fórmula mínima. Então, vamos usar o exemplo anterior aqui, ó, no caso da glicose, tá? A gente descobriu qual era a fórmula mínima, que era C2H2O
CH2O, né? Tá aqui a fórmula mínima. E para isso a gente precisa de um dado muito importante, tá? O que é a massa molecular da molécula, ok? Ou seja, massa molecular, né, prof? Então é da molécula. Ou seja, pode ser também a massa molar aqui, então, certo? Referente a quem? A glicose, que é um total de quanto? 180 gramas por mol. Perfeito? Então, qual é a fórmula molecular? Tá? Se o exercício não fornecer isso aqui, não tem como resolver, gente. A não ser que ele dê algumas outras informações aí. Perfeito? Mas, vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, descobre qual é a massa molecular referente à fórmula mínima. Perfeito? Então, vai ter lá, ó, um átomo de carbono, tá aqui, vezes 12. Ok? Agora, tenho lá dois átomos de hidrogênio, tá? 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, né? De um hidrogênio. E temos lá o oxigênio, um oxigênio, vezes a massa do oxigênio, 16. Qual é essa massa, professor? Massa lá da tabela, tá bom, gente? Tabela periódica. Então, temos lá 1 vezes 12, 12, mais 2 vezes 1, 2, 1 vezes 16, 16. 16 mais 2 vai dar 18. 18 mais 12, 30. Exatamente. Ok? E o que isso é tão importante, professor? É que eu tenho essa relação. Ou seja, uma única parte da fórmula mínima dá 30 gramas por mol, correto? Agora, da molécula toda, a gente sabe que é quanto? 180 gramas. Corresponde, então, a quantas fórmulas mínimas? X, não sei. Então, dá para fazer uma multiplicação cruzada aqui, certo? Multiplicação cruzada vai ter, então, 30 vezes x, 1 vezes 180. E passo 30 dividindo, correto? Corta aqui, ó, 0 com 0, 18 dividido por 3 é igual a 6. Ou seja, o que significa esse 6? Isso aqui significa a quantidade que eu tenho de fórmula mínima aí para formar uma molécula de glicose. Perfeito? Agora, presta atenção lá, ó. Tem lá 6 vezes, então, a fórmula mínima. Qual vai ser, então, a fórmula molecular? C6H12O6. Está aqui a nossa fórmula molecular para o caso da glicose. Essa moléculazinha adorável que o professor tem em grande quantidade nesse corpinho. Perfeito? Vamos lá, pessoal. Agora, exercício, lá da parte dos exercícios de assimilação. O exercício 2, ok? Lá da página 24. Então, temos o seguinte. O composto conhecido como glicol, tá? Possui uma composição centesimal de 39% de carbono, tá? Então, já vamos retirando esse dado, 39% de carbono, 10% de hidrogênio, tá aqui então, 10% de hidrogênio e 51% de oxigênio, tá? Dentre as opções a seguir, identifique aquela que pode ser considerada a fórmula mínima do glicol. Fechou? Então agora é só encontrar a fórmula mínima. Como que a gente faz? Aquele cálculozinho que a gente fez já anteriormente. Como que é? Então tem lá a massa atômica de cada um dos elementos, vai estar dividindo aí a porcentagem de cada um, tá? Então vamos lá. Primeiro tem lá para o carbono 12, para o hidrogênio 1, para o oxigênio 51. O resultado dessas divisões é 3,25, um total de 10 para o hidrogênio e 3,18 para o oxigênio. O que a gente faz agora? Agora a gente vai fazer o quê? Pega o menor resultado da divisão anterior, que é quem? 3,18 do oxigênio. Divide todos eles por 3,18 agora. O que a gente vai ter? Aproximadamente 1 para o carbono, aproximadamente 3 para o hidrogênio e exatamente 1 para o oxigênio. O que é esse aproximadamente? Então, gente, preste bem atenção, tá? Esse aproximadamente é quando dá lá 0,98 ou 1,01, 1,1, aí tá aceitável, tá? Ou seja, pode ser também aquele aproximadamente 2,9, tá? 2,90 e poucos,
tá? Que eu não saí do 2,9, né, prof? Mas enfim, temos lá também o caso de 3,1 alguma coisa, ou 3,0 alguma coisa, isso é aproximadamente. Agora, quando é 3,2, daí já não é aproximadamente, gente, calma lá. Então, daí tem que achar um outro número que multiplica ele, tá? Que ele dê um número inteiro, ou próximo de um número inteiro, ok? Mas a gente vai fazer um exercício lá futuro para explicar um pouquinho melhor essa parte. A partir do momento a gente chegou num valor aproximado, o que a gente tem? Tem lá para o carbono, então, C1, para o hidrogênio, H3, para o oxigênio, O1. E aí a gente tem a nossa fórmula mínima, que é CH3, ó, perfeito? Está aqui a nossa fórmula mínima, que representa aqui essa alternativa, a letra C. Ok, meus queridos? Próxima questãozinha aí, então, questão 10. Um certo metal M, tá? Um certo metal M, não falou qual é o metal, só sabemos que ele é um metal, de massa molar, opa, massa molar igual a 48 gramas por mol. Forma um sal de cloreto bastante reativo. Sal de cloreto bastante reativo. É uma informação aí que pode ser importante. Que em água sofre hidrólise e produz o óxido desse metal. Ok? Então sofre hidrólise, né? Hidrólise, dependendo do assunto, é importante, e forma um óxido desse metal. Fechou? Então, verificou-se que na composição de 80 gramas do óxido, então falou somente do óxido agora, gente, então dá para ignorar o restante, tá? 48 gramas correspondem a quê? A massa apenas do metal. Fechou? Dado a massa molar do oxigênio, então está aqui do oxigênio, para a gente ficar ciente, ele pergunta o quê? A fórmula mínima desse óxido é. Então, como a gente vai calcular isso daí? Vamos retirar esses dados primeiro. O que ele está falando aqui que é importante a gente ressaltar? Vamos lá. Então, a gente tem o caso de 80 gramas do óxido, tendo 48 gramas de sal. Lembrando que a massa molar desse metal é quanto? 48 gramas. Ele informou exatamente nessa parte aqui, certo? Então, ele tinha informado aqui a massa molar é igual a 48 gramas por mol, certo? Agora, a outra que a gente tem de relação nessa massa molar é o quê? Que a cada 48 gramas eu tenho exatamente 1 mol. Fechou? Agora, ele informou também que a massa do óxido era quanto? 80 gramas em 48 gramas de metal. Perfeito? O que a gente pode tirar de importante nisso daí? Eu não sei que a cada 48 gramas é exatamente 1 mol, ou seja, tem isso aqui. Eu não estou mostrando exatamente isso aqui? Sim, não é? E o que a gente pode tirar de importante disso daí? Essa relaçãozinha aqui. Ou seja, em 48 gramas eu tenho exatamente 1 mol de metal. Tá? Então, nesse óxido, na composição desse óxido, eu tenho 1 mol desse metal. Fechou? Agora, vamos lá. Se eu tenho 48 gramas, que é somente de metal em 80, então quanto que eu tenho de oxigênio? Ou seja, oxigênio eu tenho 32 gramas de oxigênio. E como ele já nos informou a massa molar dele, que vale quanto? 16 gramas por mol, que é uma relaçãozinha também, igual a 16 gramas pertencente a 1 mol de oxigênio. Mas quantos mols eu tenho aqui nessa amostra? 32 gramas. Então, são quantos mols? Exatamente o que? 32 gramas equivale a X. Se vocês perceberem, o que aconteceu? De 16 passou para 32. Dobrou. Se dobrou essa quantidade aí, o que a gente vai fazer agora? Vai dobrar o valor. Qual que vai ser então o valor de x? Se antes 16 era 1, 32 vai ser 2. Mas agora, se você não está contente, faz aí a regrinha de 3. Mas vai ser o quê? 2 mols. E, como a gente já viu, tá aqui ó, aparecendo 1 mol de metal, então, metal igual a 1, e o oxigênio igual a 2. Tá aí, então, o quê? Qual é a menor proporção que a gente tem para esse óxido? M1O2. Qual que é a resposta correta? Letra B. Fechou? Tranquilo, gente? Vamos para a próxima?
Vamos lá, pessoal, próxima questão, então, questão 15, pega lá. O que acontece? Temos lá a talidomida, tá? É um derivado do ácido glutâmico, tá? Que foi sintetizado na Alemanha em 1953. Em pouco tempo conquistou o mercado como um remédio eficaz para que controlava a ansiedade e os enjoos de mulheres grávidas. Mas a partir de 1960 foi descoberto que o remédio provocava má formação de fetos dessas gestantes. Nasceu nos anos seguintes a geração com graves anomalias, conhecidas como síndrome da talidomida, tá? Em uma amostra de 258 gramas desse composto existem o quê? 1,6 gramas de carbono. Tire já esse dado. 0,10 gramas de hidrogênio, 0,28 gramas de nitrogênio e 0,64 gramas de oxigênio. Fechou? Portanto, a fórmula molecular. Presta atenção nessa questão referente a esse ponto aqui, beleza? O que a gente vai fazer então? Para descobrir a fórmula molecular, vamos descobrir primeiro a fórmula mínima. Como é que faz para descobrir a fórmula mínima? Então, precisamos dividir todas essas massas pela massa atômica de cada elemento, ok? Então, tenho lá 12 para o carbono, 1 para o hidrogênio, 14 para o nitrogênio e 16 para o oxigênio. Dividindo todos esses valores, a gente terá 0,13 para o carbono, 0,10 para o hidrogênio, 0,02 para o nitrogênio e 0,04 para o oxigênio. Fechou? Agora a gente tem que fazer o quê? Divide pelo menor resultado da razão anterior, correto? Que é 0,02. Divide todos eles por 0,02 e a gente vai ter o quê? Teremos o seguinte: 6,5 para o carbono, 5 para o hidrogênio, 1 para o nitrogênio e 2 para o oxigênio. Calma lá, professor. Mas teve um número aqui, ó, que deu com vírgula, tá? Eu posso colocar na fórmula mínima com vírgula? Não, não pode. Então, o que você tem que fazer? Multiplicar por um número, tá? Inteiro, ou pode ser um número com vírgula, desde que todos os outros números, o resultado das multiplicações com os outros números também dê inteiro. Ou seja, eu vou multiplicar aqui por 2, que 2 vezes 6,5 vai dar exatamente 13, tá? E os outros, se eu multiplicar por 2, também serão números inteiros. Então, a resposta será 13 para o carbono, 10 para o hidrogênio, 2 para o nitrogênio e 4 para o oxigênio. Ok? Então, esses são valores inteiros. Então, qual é a nossa fórmula mínima? Nossa fórmula mínima será, ó, carbono 13, hidrogênio 10, nitrogênio 2, oxigênio 4. Só que aí chega em um ponto que dá um problema. A gente já, vocês podem estar vendo, já marquei isso aqui como resposta. Mas eu já marquei porque é o gabarito que está sendo demonstrado. E na própria prova aqui, a prova original que saiu essa questão, tá? Ela já está mostrando que é essa a resposta. Porém, gente, isso que a gente encontrou é a fórmula mínima. Professor, mas a fórmula mínima não pode ser a fórmula molecular? Pode. Mas como que a gente vai saber? Lógico, se a gente olhar aqui as outras respostas, a letra E, eu não tenho essas mesmas proporções. A letra C, aqui, ó, a gente tem o quê? Não tem, ou seja, está com uma quantidade menor do que a fórmula mínima, então não pode ser. A B também não bate as mesmas proporções. Fechou? Agora, a letra A é o dobro da D. Como é que eu posso afirmar que a A não está correta? Hein? Não tem, gente. Então, eu não posso afirmar isso daí. Então, nesse caso, a gente está marcando isso daqui porque é o que eles aceitaram como gabarito. Mas a gente, se fosse na época, deveriam entrar com recurso nessa questão, porque isso daqui é referente à fórmula mínima, tá? Se é a mesma que a molecular, então eles deveriam ter colocado aqui alguma coisa dizendo que essas proporções aí referem-se à fórmula molecular também, tá? Beleza? Ou falar que a fórmula mínima é igual à molecular. Deveria ter dito alguma coisa assim. Dessa forma, aí a gente tem duas respostas. Fechou? Tá? Um abraço. Resolve todos os exercícios aí dessa aula 3 aí da frente B. Fechou, gente? Um abração.